A Camila Marques e a Milena do Movimento Passe Livre, né? Meu nome é Leonardo Marques, eu sou professor aqui da Universidade Federal Fluminense, do Departamento de História, e um dos membros do recém-fundado Centro de Estudos sobre Desigualdades Globais, sobre o qual a gente vai falar um pouco à tarde, o TAMES mais especificamente, né? Mas queria dizer que estou muito feliz, nós do Centro estamos muito felizes, porque quando pensamos na fundação do Centro, pensamos num diálogo desde o princípio com movimentos sociais, né? E esse é o primeiro evento, posteriormente ao evento de lançamento do Centro, e é muito bom que o primeiro evento seja justamente articulado a movimentos sociais, né? E a questão da tarifa zero. E eu, particularmente, não sou um estudioso especificamente de transporte como um direito, ainda que seja estudioso de transportes no sentido um pouco mais perverso, né? Tráfico de escravos, essas coisas. Mas acompanho o movimento Passe Livre desde sua incepção, na verdade, né? Em alguma medida dispensa apresentações do movimento. Todos conhecemos em função dos eventos de 2013 e tudo mais, mas é um movimento bem mais antigo, né? Meados da década anterior, 2005, é isso? Eu pude acompanhar, principalmente na época eu estava num exílio autoimposto no sul do país, e acompanhei muito de perto a fundação do MPL Floripa. Eu acho que não tem nenhum representante aqui, né? Oi? Convidou, mas não puderam ver. Eu pude acompanhar de perto, enfim, sempre tive muito interesse, né? E temos aqui hoje, então, a Milena, que está como representante do movimento Passe Livre de São Paulo, né? E a Camila Marques, que é advogada formada pela PUC e coordenadora do Centro de Referência Legal em Liberdade de Expressão e Acesso à Informação da Organização Internacional, artigo 19. Né? Além disso, ela tem inúmeros textos publicados em vários jornais e revistas, né? Folha de São Paulo, É o País, Carta Capital, vale muito a pena acompanhar. Agradeço a presença de vocês duas e agradeço a todo mundo que participou da organização desse evento, né? Fico muito feliz que ele esteja acontecendo aqui na Federal Fluminense. É o tipo de evento que eu vejo acontecendo aqui, né? Em sintonia com o espírito não só do Centro, mas da própria Universidade Federal Fluminense, né? Então, parabéns e obrigado. Vamos começar com a Camila. Bom dia a todas e a todos. Obrigada, Leonardo, pela apresentação. Para mim é uma alegria, mais que uma alegria, uma honra estar dividindo esse espaço com o MPL, com você, Leonardo, e agradeço especialmente o convite da Fundação Rosa Luxemburgo, do IDEC, por trazer essa agenda, essa pauta tão importante, e trazer também, para além da agenda, para além da pauta, para além da discussão sobre tarifa zero, todos os movimentos do Estado em termos de, nas tentativas, na verdade, de sufocar essas demandas e essa discussão. Eu aqui represento o artigo 19, eu não sei se todo mundo aqui já teve a oportunidade de conhecer. Artigo 19 é uma organização internacional de direitos humanos que trabalha especificamente com a defesa do direito à liberdade de expressão em todas as suas camadas. Direito à manifestação, acesso à informação pública, liberdade artística, por aí vai. Eu preparei uma apresentação que talvez esteja um pouco desformatada, então eu vou pedir a compreensão de vocês. Mas, pode ir para o próximo? Eu consigo mudar aqui? Acho que tá bom assim. Não, acho que eu vou... Pronto. Então, assim, acho que antes da gente entrar nesse contexto, né, do quadro de repressão nos últimos anos, é sempre importante a gente relembrar que o direito à liberdade de expressão, o direito à manifestação é um direito humano, está resguardado nos tratados internacionais, na Declaração Universal de Direitos Humanos, está resguardado também na Constituição Federal, na Convenção Americana. Pode passar, por favor.
Eu vou passar bem rapidinho os slides, porque a gente tem um tempo aqui para privilegiar o debate, então depois eu também posso disponibilizar todos o documento. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Bom, a gente tem, então, absolutamente um quadro normativo, né? E o Brasil, nosso país, saindo de uma ditadura, quando veio o movimento, né, da Constituinte, 1988, o direito à liberdade de expressão, o direito à manifestação, o direito de protesto, absolutamente era um dos pilares da nossa democracia. Então, a gente tem uma série de instrumentos que resguardam a nossa garantia e o nosso direito à livre manifestação, à livre expressão. Porém, é isso que a gente tem garantido nas ruas, no campo, na cidade? Eu acho que absolutamente não, né? E aí, artigo 19, a partir de 2013, começou a desenvolver um monitoramento para entender qual é esse contexto de violação à liberdade de expressão no país. E acho que é importante a gente sempre dizer que absolutamente a violência no país não começa em 2013, né? A repressão, a violência aos protestos sociais, elas são marcas históricas da gênese da conformação do nosso Estado, marcado por uma série de violências estruturais e institucionais. O contexto, né, e a dinâmica dos protestos está inserida nesse contexto muito mais amplo de violações. Porém, em 2013, teve uma função de talvez jogar, né, no centro desse debate como o Estado brasileiro responde às manifestações populares e às manifestações sociais. E eu acho que aqui absolutamente todo mundo lembra de 2013, a gente teve uma série de manifestações. A gente, lá no artigo 19, só em 2013 contabilizou quase 700 protestos. Desses 700 protestos, a gente contabilizou mais de 800 pessoas feridas e quase 2.700 pessoas detidas, né? E esses números, eles dizem muito, porque quando você fala num número de 2.600 pessoas detidas, a gente está absolutamente falando numa fragilidade dessas detenções, porque é impossível que se tenha uma base concreta e legal para a detenção de 1.600 pessoas. A maior parte dessas detenções era detenção por averiguação, que é aquela história. Levo para a delegacia, pego o nome, entro na rede social, vejo o que aquela pessoa faz, qual é a rede dela e aí libero. Mas tem toda essa função aí de tensionamento psicológico e intimidação psicológica. Passado isso, o que a gente viu, passado 2013... foi a sociedade civil, os movimentos sociais se organizarem de uma maneira muito intensa e de uma maneira muito forte, pedindo respostas do Estado. Porém, a resposta que a gente viu do Estado brasileiro, em todos os níveis e esferas, foi uma sofisticação, foi uma intensificação da violência e da repressão. Então, para além da sofisticação e da intensificação, a gente viu isso se dar, pode pensar, no executivo, no legislativo e no sistema de justiça, e é aqui que eu queria centrar um pouco essa exposição inicial. Pode descer? Quando a gente olha para o legislativo, o primeiro movimento das câmaras de vereadores, das assembleias legislativas e do Congresso Nacional foi propor uma série de propostas de lei, uma série de projetos de lei no sentido de restringir, pode baixar, o direito à manifestação. A gente fez uma contabilização lá no artigo que só em 2013, 28 projetos de lei foram propostos. De lá para cá, a gente tem um quadro de 80 projetos de lei só na Câmara e no Senado Federal. E aí a gente separa eles em 3 categorias. A gente tem os projetos de lei que criminalizam, né, que criam novos tipos penais. Terrorismo nasce em 2011, é aprovado em 2015, por conta também de todas essas mobilizações, né, uma resposta a essas mobilizações. A gente tem projetos que visam criar a lei de vandalismo no Brasil, crime de bloqueio de vias e por aí vai. Uma segunda categoria que a gente tem, que está no slide abaixo, são os PLs que alteram leis de crimes existentes. Então, a gente tem o crime de dano, né, que é absolutamente um crime... É uma justificativa sempre usada em manifestações de rua para detenções de manifestantes e lideranças.
E aí a gente tem uma série de projetos que visam aumentar a pena daquele crime quando acontecido e ocorrido em manifestações. Isso a gente tem para dano ao patrimônio, a gente tem para incêndio, a gente tem para desacato e uma série de outros tipos penais muito recorrentes nos protestos sociais. E, por fim, a gente tem um monte de projetos de lei que visam criar contornos burocráticos e conservadores para as manifestações. Então, que visa possibilitar, por exemplo, o uso de armamentos de fogo, que visa, mexer ali no aviso prévio. Eu nem vou me alongar agora que a gente já vai chegar nessa questão do aviso prévio já já. Então, o sistema legislativo, a gente tem um grande problema, porque para além desses projetos de lei que não param de avançar, e a gente vê que existe toda uma coordenação, quando um está parado, o outro avança, quando o Senado está parado, da Câmara avança, a gente teve a aprovação da lei de terrorismo. Eu não sei aqui quem conhece a lei de terrorismo, A lei de terrorismo ela foi aprovada em 2016 no Brasil, e ela foi aprovada com uma série, apesar das dificuldades, com algumas séries de conquistas da sociedade civil organizada. A gente conseguiu deixar a motivação um pouco mais circunscrita, a gente conseguiu uma salvaguarda para a proteção de movimentos sociais, e absolutamente a lei foi aprovada em março de 2016, e de lá para cá o que a gente tem são 22 projetos que visam reintroduzir essas conquistas da sociedade civil e que visam, na verdade, deixar esse projeto redondinho para aplicação e para criminalização de movimentos sociais. E a gente está falando aqui de crime de terrorismo que prevê pena de 30 anos. A gente não está falando de uma pena de 2 a 4 anos, a gente está falando de um instrumento penal absolutamente complexo que dificulta muito a defesa de qualquer manifestante, membro de movimento social. Porém, quando a gente sai do legislativo... antes de sair do legislativo, tem uma questão que a gente vê, que vem ganhando muita força no Congresso Nacional, que são cada vez mais posicionamentos autoritários, que legitimam todo esse discurso de ódio contra os movimentos sociais. Aqui eu peguei um exemplo do deputado, pode passar para outro slide? O deputado Esperidião Amin, de Santa Catarina, ele tinha apresentado um projeto de lei para aumentar a pena dos crimes contra a incolumidade pública, dos crimes contra patrimônio público, no contexto de protestos. E na justificação, que é a exposição de motivos do projeto de lei, olha o que ele diz aqui. Para aquilatar a gravidade da situação e também a oportunidade de majorar essas penas, basta verificar o que prega o manifesto do movimento Passe Livre, tornado público nos últimos dias, por uma vida sem catracas, reafirmando o total desrespeito à coisa pública, bem como incentivando que as pessoas desobedeçam às leis, promovam quebra-quebras e a sociedade se transforme novamente em algo tutelado pela lei da selva. Isso que a gente tem aqui não é brincadeira. Isso que a gente tem aqui, artigo 19 tem um trabalho muito forte no Congresso Nacional, quinta e sexta estava lá, e esse é o discurso agora majoritário. Esses projetos todos passam pela Comissão da Segurança Pública, que, sinceramente, a gente está repensando esse espaço. Porque você vai lá, a gente até brinca, é uma delegacia. Você não vai lá fazer uma defesa constitucional de direitos, você vai lá para ser atacado. E é esse tipo de ataque que não está só em documentos oficiais, está no discurso público. Passando para além do legislativo, entrando no executivo, o que a gente viu nesses 6 anos de junho, pode passar de 2013 para 2019, temos aí 6 anos, foi um completo redesenho, rearranjo das forças policiais nas ruas também. Então a gente viu, para além da intensificação do uso de armamento menos letal, bala de borracha, spray de pimenta, por aí vai, a gente viu a introdução de novos armamentos, principalmente comprados em países de alta tecnologia como Israel. Então a gente viu os canhões de jato d'água, os canhões blindados. Para além de armamento menos letal, a gente tem visto também a introdução de novas técnicas e táticas. Quem aqui, acho que no Rio também tinha, a tropa de braço, que era aquela tropa que não ia usar armamento, mas que era absolutamente violenta. Caldeirão de Hamburgo, envelopamento, que são técnicas diferentes, mas que trabalham com esse conceito de confinamento dos manifestantes e que provocam muito mais ferimentos e gravidade do que qualquer outra técnica e tática. Ainda olhando para a polícia nas ruas, para o executivo nas ruas, a gente viu um sistema de vigilância se intensificar e se conformar em um sistema absolutamente pernicioso para os movimentos sociais. Quem aqui não coloca o pé na rua e não tem o seu registro filmado, ou por um celular, ou por uma câmera, ou por uma GoPro? A polícia está muito equipada e eu sei que a MPL vai falar disso também, das barreiras que a gente está enfrentando nesse campo. Pode passar.
Pode passar. Não pode passar também? Quando a gente fala do executivo, para além do executivo nas ruas, né, as forças de segurança, a gente precisa olhar também para o executivo nos gabinetes, né? Então, para as autoridades do executivo federal, do executivo estadual e do município. O que a gente tem visto nos últimos anos são prefeitos, governadores, presidentes publicarem, produzirem normativas que são verdadeiros vernizes jurídicos para a repressão. Então, como a gente muitas vezes não vê que a pauta anda, né? Se a gente consegue segurar por uma série de fatores uma pauta no Congresso, a gente vê o governo do Estado expedindo normativas que têm o mesmo efeito. E aí eu quero contar duas coisas, né? Uma, acho que todo mundo viu isso na expedição da GLO, da Portaria de Garantia da Lei e da Ordem, em 2013. A gente teve aí uma portaria que trazia a possibilidade da intervenção das Forças Armadas em situações no campo civil. E a gente viu a GLO sendo usada para militarização das favelas, dos territórios periféricos, para colocar as Forças Armadas no serviço de policiamento de protestos, enfim, uma série de questões muito problemáticas. A primeira versão da GLO, que foi publicada em dezembro de 2013, dizia e colocava no mesmo termo que a sociedade civil e sindicatos eram forças oponentes do Estado. Então a gente já via ali alguns contornos bastante problemáticos. Mas um exemplo muito recente que a gente teve nesse sentido, né, de chefes aí do executivo expedindo e publicando essas portarias, foi agora em São Paulo, em janeiro de 2019. Quando foi em 2014, né, como eu tinha falado, na verdade, a gente teve uma grande reação das câmaras legislativas em 2013, que foi a aprovação de projetos de lei restritivos. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, tudo aprovaram leis quase que um copiado e colado uma da outra, proibindo máscaras e trazendo ali algumas solicitações e critérios para aviso prévio. São Paulo, isso aconteceu também. Essa lei foi aprovada em 2014, proibia máscaras, falava ali algumas coisas sobre aviso prévio, mas dizia que seria regulamentada acho que em 60 dias. E aí passou 2014, passou 2015, passou 2016, passou 2017, passou 2018. Quando chega janeiro de 2019, no auge dos protestos do Movimento Passe Livre, por isso que a gente não pode esquecer que essas normativas têm endereço e corpos certos, no auge do Movimento Passe Livre, o governador do estado de São Paulo resolve regulamentar essa lei. E aí publicou um decreto que é 1000 vezes pior que a lei e bate praticamente em 3 pontos. Primeiro, diz que qualquer protesto, né, com mais de 300 pessoas deve avisar previamente, com 5 dias de antecedência, os órgãos de segurança pública. E aí, né, quem disse que uma manifestação é assunto de polícia? Por que os órgãos de segurança pública precisam ser acionados? 5 dias. E aí a gente tem uma questão que é: e os movimentos espontâneos, as manifestações espontâneas que acontecem em reação ao fato social, como fica? 2. E os movimentos horizontais, autonomistas, que costumam eleger o trajeto no momento, como fica? Para além disso, esse decreto pedia e falava que o trajeto ia ser combinado e coordenado com os órgãos de segurança pública. Um grande problema, e a gente já via ali que, na verdade, a Constituição Federal diz sim, né, que o direito à manifestação é livre e que deve ser feito um aviso, uma notificação prévia às autoridades. Mas essa notificação, lá no âmbito da Constituição, em artigo 19, revisitou os debates em 1978, era uma preocupação de resguardar o direito de manifestação, para que duas manifestações opostas, enfim, não frustrassem uma outra. Então, a notificação prévia, ela tem uma função que é facilitar o direito de manifestação. A autoridade saber e poder acionar a logística dos meios de transporte, poder liberar a catraca, quem sabe, por aí vai. Mas não é isso que está acontecendo. O decreto ainda lá do governo do estado de São Paulo ainda trouxe que
o uso de máscaras poderia levar à detenção por desobediência, e aí eu nunca vi isso, um governo do estado falando e tipificando qual crime deve ser ali enquadrado e levado para a delegacia, e ainda dizia que deveriam ser evitados e que tem alguns objetos que são ilegais de serem levados a um ato e uma manifestação, como, por exemplo, um objeto pontiagudo, um bastão. E aí a gente sabe absolutamente que esses são objetos muito presentes em uma manifestação. E tem um outro ponto desse decreto do governo do estado, que é a questão de dizer que deveria ser ali, né, nesse aviso prévio, deveria ser informado quem é o responsável por aquele ato, já dando a entender que aquela pessoa que assina aquele documento seria e será responsabilizada por qualquer ato cometido por terceiro. E esse também é um grande problema que a gente tem quando a gente fala de restrição indireta aos movimentos sociais, que é a aplicação de uma grande indenização, de uma grande multa, por qualquer tipo ali de responsabilidade de terceiros. Bom, correndo um pouquinho, que eu acho que agora eu só tenho 2 minutos. Tá. Passando pro... Pode passar, sistema de justiça. Quando a gente olha para o sistema de justiça, o que a gente viu nesses 6 anos foi uma consolidação de uma jurisprudência absolutamente restritiva e conservadora ao direito de protesto. A gente viu decisões que criminalizam movimentos sociais, então a gente viu a primeira decisão lá do Rafael Braga, que sequer estava no contexto de manifestação, foi em dezembro de 2013, mas foi uma das primeiras respostas do judiciário a esse contexto. A gente tem o caso aqui no Rio dos 23 ativistas, um caso absolutamente complexo, sem provas, que, na verdade, as principais provas foram de interceptação telefônica e mapeamento de redes sociais, para a gente entender também como têm se dado esses quadros de vigilância. A gente tem uma série de outras decisões que culpabilizam as vítimas, e aí eu não sei se aqui o pessoal do Rio conhece o caso do Sérgio Silva e do Alex Silveira. Sérgio Silva é um comunicador, estava cobrindo uma manifestação, uma das mais violentas, né, 13 de junho de 2013, ali na Avenida da Consolação, em São Paulo. Estava cobrindo, fotografando. Ele foi alvejado por uma bala de borracha, perdeu o seu olho, entrou na justiça, óbvio, para conseguir uma indenização, uma reparação pelo seu direito violado, e o juiz simplesmente disse para ele com essas palavras, que ele era o responsável porque ele se colocou na linha do tiro. E essa jurisprudência está ganhando eco. No DF a gente teve um caso assim, antes a gente teve esse caso também do Alex Silveira em São Paulo. E a gente vê então um sistema de justiça que, para além de se eximir, chancela toda essa violência institucional do Estado. E a gente tem uma questão aqui também, que são as decisões judiciais que pautam e permeiam e solidificam a censura prévia, que são aquelas decisões que proíbem atos de acontecerem ou manifestantes específicos de participarem de atos. Isso é muito comum. No processo penal, o juiz fala, libero tal manifestante, mas ele é proibido de participar de atos por sei lá quantos anos na vida dele. E, por fim, a gente tem uma grande questão no sistema de justiça, que é a omissão do controle da atividade externa da polícia, que deveria ser feito pelo Ministério Público, que tem sido bastante omisso em muitos estados. E aí, já chegando... Pode passar. No fim, a gente tem uma grande questão, que é o sigilo dessas informações. Porque os seguranças do metrô, os policiais militares, os policiais federais, eles absolutamente têm normativas que regulamentam o uso da força e a atuação desses órgãos em protestos e mobilizações sociais. A gente, no artigo 19, fez pedidos de informação através da Lei de Acesso à Informação, e a resposta que a gente tinha é: a gente não tem esses protocolos, ou esses protocolos são sigilosos, ou então quem regulamenta o uso da força aqui no estado, sei lá, Minas Gerais, é a Constituição Federal. Então, a gente tem um grande problema de opacidade e secretismo nesse campo. Eu acho que, basicamente, eram esses os pontos. Eu trouxe, por fim, uma ação judicial de São Paulo, que é uma ação civil pública, que tentou trazer alguns contornos positivos, né, para as manifestações. Essa CP, ela conta ali, né, qual é o histórico de repressão das Forças de Segurança de São Paulo. Pode passar para o próximo? E é interessante que ela traz a repressão ao MPL em 2011, traz a repressão, a comemoração do título, acho que do Corinthians em 2012,
traz uma série de atos, e essa ação civil pública conseguiu fazer com que um juiz de São Paulo determinasse a criação de um fundo para indenização de 8 milhões de manifestantes feridos, só fica assustada, né? Determinou a criação de um protocolo de uso da força. A gente ganhou essa liminar, é uma ação da Defensoria Pública de São Paulo. A gente ganhou essa sentença, mas imediatamente esse caso foi suspenso, nunca teve um dia de validade, porque o presidente do Tribunal de Justiça usou um instrumento bastante perverso do direito que se chama suspensão de segurança. E até agora a gente nunca viu essa decisão ser concretizada. Então acho que basicamente é isso. Peço desculpas se eu estourei o tempo. Obrigada. Obrigado, Camila. Passo a palavra agora para a Milena. Oi, esqueci. Bom dia, obrigada pelo convite, da Luxemburgo, IDEC, todos os responsáveis. A Camila já deu um bom parecer sobre o decreto do Dória. O decreto do Dória ele sai antes do nosso segundo ato, e aí se dizia que tinha, antes de ser 60 dias, tinha 5 dias, e o nosso ato era no 4º dia, então a gente já fez até uma brincadeira pública sobre isso. Mas, enfim, a gente fez uma jornada contra o aumento em 2019, esse ano, na base da ilegalidade, porque a gente não fez reunião com a polícia, isso não faz parte, né, do que a gente acredita. E então a gente estava contra esse decreto e agindo contra esse decreto na rua, né? E aí, sobre algumas coisas, eu pontuei aqui, sobre a repressão, enfim, ela sempre esteve nas ações do MPL, tanto em São Paulo quanto nacionalmente. E aí, 2013, todo mundo conhece, o caso do Sérgio Silva é bem forte em São Paulo, eu não sei como que chega aqui no Rio. Em 2014 também tem o mandato da Civil, que foi para 30 manifestantes, que convidava que manifestantes fossem até o DEIC para falar da sua atuação em 2013 e em 2014. E o movimento tirou em coletivo de não ir, porque isso era uma legitimação do poder policial e tal. E aí tem uma coisa que a Camila falou, que é o caldeirão de Hamburgo. O caldeirão de Hamburgo é quando a gente é cercado e bombas e a repressão acontece. Em São Paulo, um lugar muito marcado por caldeirão de Hamburgo e por envelopamento é a Praça do Ciclista, que fica no final da Avenida Paulista. E em 2016 a gente sofreu com o caldeirão de Hamburgo no nosso 3º ato. E se tem uma estimativa que 7 bombas por 10 segundos se foi jogada nesse momento, assim. A gente não tem o controle de quantas pessoas foram feridas, mas pelo contato pessoal foram muitas. Então, enfim, é uma tática. E aí, o que a gente tem em 2019 é uma sofisticação dessa repressão, né? Que hoje a gente avalia que ela é muito mais seca, que ela é menos cinematográfica, quando a gente diz, porque em 2019 se teve um uso muito maior da bala de borracha do que da bomba de gás, que, enfim, que pela mídia é muito melhor de ser filmado, de ser registrado, que ela se permeia por mais tempo do que uma bala de borracha, né? E aí em 2018 se tem a gente até diz que é uma parceria com seguranças do metrô, a Polícia Militar de São Paulo faz uma parceria, que em 2018 teve um caso no primeiro ato, onde em média uns 50 manifestantes vão pular a catraca na estação Pedro I, e o que a gente encontra são policiais ou PM, ou policiais ou seguranças disfarçados, e a gente não tem acesso porque eles estavam como civis, escondidos, e quando se pula a catraca, eles arregaçam a gente, assim. Pura tortura, de ficar batendo, ficar um tempo e depois liberar, porque eles não podiam prender a gente porque eles não estavam de farda. E aí, em 2019 tem algumas coisas que passam. Eu vou começar com os mediadores. Os mediadores eu acho que é uma coisa muito nova, só de São Paulo, que é mediadores de negociação de trajeto. Então, a Polícia de São Paulo ela foi para a Inglaterra para fazer um curso.
os grandes da Polícia Militar, foi para a Inglaterra para fazer um curso de como mediar as manifestações e as negociações de trajeto. E aí, eles têm duas funções que a gente acredita. Uma é atrasar a saída do ato, quanto mais tarde, e fazer as pessoas desistirem, porque ao mesmo tempo que que está acontecendo a concentração está sendo envelopada. Se tem policiais na lateral, na frente e na trás. Então, esse atraso traz o medo, é uma chantagem emocional, né? Você fica mexendo com o emocional, que mais polícias começam a vir, começa a ficar muito escuro, o ato começa a criar um desespero entre as pessoas. E aí também tem uma questão que a gente não se tem mais, você não se vê o responsável pela manifestação, que é o capitão, o major. No nosso lado já teve responsáveis que é o major. Então, você não tem se tem uma repressão, você não consegue culpabilizar o responsável pelo ato, o responsável pela tropa. E eles também disputaram muito o discurso público. Eles davam muito mais entrevista do que falar sobre o trajeto e, enfim, falar sobre o ato. E aí a polícia, isso é uma inovação, porque a polícia usou muito o Twitter, assim. Quando teve detenções no nosso segundo ato, ligando para a delegacia, a gente não conseguiu ter informação, mas vendo o Twitter da PM, já estavam ali a informação de quantos já tinham sido detidos e qual que era a ligação deles. Porque eles tiraram fotos das supostas coisas que os manifestantes carregavam. E aí tem isso, e junto com isso tem o olho de águia. O olho de águia é a filmagem de todo tipo de manifestação em São Paulo, que se tem uma sofisticação esse ano, que antes era só uma câmera, um policial porta uma câmera, outro policial porta um microfone. E em 2019 a gente entra no contexto que tem uma câmera na frente do ato, uma câmera no fundo e policiais com câmeras semi-profissionais, portáveis. E ninguém tem acesso ao que é filmado e ao que é dito, para onde vai. A Polícia Militar de São Paulo tem um banco de dados manifestantes. E é usado, e é público que eles têm um banco de dados, e é público que não vai ser público. A polícia, o Estado já disse e já decretou que é sigiloso e ninguém tem acesso. Já se teve diversos processos judiciários para se ter acesso a esse banco de dados, mas não se tem. E aí, também tem uma questão que é o uso do celular pessoal. E esse ano e ano passado, fotos tiradas de celular pessoal do policial militar, usado como prova quando alguém é detido. Então, são diversas ilegalidades, mas diversas ilegalidades que também a gente não tem acesso. Esse banco de dados é uma coisa que persegue a gente. E eu acho que em 2014 se tem casos de casas de militantes serem invadidas e computadores serem roubados. E aí esse conflito de perseguição, que a gente vê que em 2019 e 2018 tem uma perseguição pré-ato e pós-ato, né? O pré-ato é quando se fecha as estações e se tem policiais perto das estações de metrô e começam a enquadrar essas pessoas, começam a ver as mochilas, os documentos. É uma pressão psicológica. Então, o olho de águia é uma pressão psicológica porque você está sendo filmado e você não sabe para onde vai. E aí também uma coisa muito usada, acho que isso é no Brasil todo, que são os policiais disfarçados, que é os famosos P2, que a gente chama. E em São Paulo tem uma coisa que a polícia, ela falhava, não sei se ela falhava, mas é um pouco burra, que elas colocavam pessoas nitidamente policiais para ir lá. Pessoas que destoavam totalmente do perfil. E aí ele era facilmente identificado. Esse ano a gente encontra outro perfil de policiais disfarçado. São os policiais que têm mais a cara das pessoas que vão para o ato, que se comportam mais como se estivesse no ato, porque é uma coisa que
que acontecia muito antes era que esse P2 ficava totalmente marcado porque ele se comportava totalmente diferente dos manifestantes. E tem aumentado. Teve um caso, em 2019, que um policial disfarçado estava ajudando a faixa de frente, assim. Então, ele deixou de ser uma pessoa que fica distante para ser uma pessoa mais próxima, e isso tem vários conflitos, porque se torna muito mais difícil a gente identificar quem eles são, né? E eles conseguem se infiltrar cada vez mais no meio dos manifestantes. Tem uma coisa que eles fazem muito, que é ficar pilhando as pessoas a fazerem coisas. E eles estarem ali, isso vai ser uma prova, e conseguir levar policiais, militares para aquela ação que foi causada. E aí, dentro disso, do Olho de Águia, tem o CAEP. O CAEP é uma Força Especial do Choque, que foi criada em 2013, depois de 2013, e ela é especializada em manifestação. Ela tem um treinamento especializado para lidar com manifestação, com bomba de gás, com bala de borracha. E eles são o meio repressor. Esse ano, principalmente, a repressão vinha deles, eles que iniciavam e eles que davam o aval para a repressão. E eles são responsáveis pelo envelopamento. Durante o ato inteiro a gente está cercado por policiais. Você não consegue sair do ato sem passar por um policial. Você não consegue sair do envelopamento. É um envelopamento que te cerca, e nas laterais eles ficam xingando, eles ficam dando cacetadas nas nossas pernas quando a gente está no fundo. E tem uma questão que é muito forte, que é: o CAEP não tem uma identificação. O CAEP é a principal polícia que não tem identificação. Eles têm uma identificação, mas é N9KJT. É uma identificação que só eles sabem, que é um código. E aí foi até uma narrativa pública do decreto do Dória, que era... A gente fez um ato em frente à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, e aí, contra o decreto, e aí veio o CAEP de máscara, sem identificação. E aí a gente fez um trocadilho de narrativa, para quem é esse decreto, né, e por quê. E aí, eu acho que a máxima sofisticação que acontece nesses 2 anos é o uso do segurança de metrô e de CPTM, tanto nos atos quanto no dia a dia. Nos atos, a linha privatizada, que é a linha 4 amarela, os seguranças, eles têm um porte, uma roupa que é idêntica ao choque. Idêntica ao choque. Eles se vestem totalmente como se fosse o choque. E eles são, eu diria, um dos mais agressivos. E na linha 4 amarela tem uma questão que o Estado está tentando passar para todas as outras estações, que é todos os funcionários serem seguranças. Então, todos os funcionários têm o porte e têm o curso de segurança. Então, é uma maior proteção da catraca, né? É uma maior criminalização da pobreza. Então, é um maior controle de quem pula a catraca e quem não pula, e como que vai acontecer. Em São Paulo, a gente tem a delegacia do metrô, Delpom, que pessoas são presas por pular a catraca. Você assina um termo que isso te prejudica a conseguir emprego, te prejudica até a escola e a sair do Estado. Então, a gente vê uma alta militarização dentro do transporte. E nos nossos atos, tanto no início quanto durante e depois, estações próximas de onde nós estamos são fechadas. Então, a gente entra num discurso que é, para além da tarifa, as estações são fechadas literalmente. Então, o direito de ir e vir, ele é inibido o tempo todo, né? E eu acho que o metrô e a CPTM mostram claramente de que lados eles estão. E aí você entra tem a agressão do dia a dia também, que eu acho que é pontual, uma articulação que a gente está, que é com os marreteiros. Eu não sei se no Rio chama de marreteiros. Que são as pessoas que vêm de dentro do metrô e dentro do trem. Saiu um processo agora que é ilegal, mas a CPTM, que é o trem de São Paulo, se tem uma política de policiais disfarçados. São Paulo gosta muito de policiais disfarçados. Você tem policiais disfarçados
que mapeava onde estavam os marreteiros, que são esses vendedores, e se tem um alto nível de tortura, se tem denúncias muito pesadas, se tem vídeos dessas torturas, tanto que os seguranças do CPTM também sofrem grandes agressões, porque virou uma guerra pessoal. Tem muito marreteiro que tem um segurança que enfim, cria uma coisa pessoal. E aí vira essa guerra, né, entre pessoas. O Estado se inibe e se tira do debate e vira essa guerra da gente entre a gente, né. E aí, para terminar, eu falei de todas essas violências que inibem tanto o dia a dia quanto o seu direito de manifestar, mas a gente sabe que uma das maiores violências é a tarifa, né, que está no dia a dia e que inibe a gente enquanto pessoa, enquanto locomoção, enquanto tudo. E aí a gente fala muito no nosso coletivo que desculpa, tradutor, eu não sei como que você vai, enfim, traduzir isso, que meter o louco é uma necessidade diante de tudo isso. Uma ação subversiva é uma necessidade diante de todas essas violências. Porque é o que mantém a gente vivo, porque se você acatar, é um projeto político, o extermínio dos nossos corpos, e é isso. Então, só a luta muda a vida e por uma vida sem catracas. Vendo não? Alô. Aí. Muito obrigado, Milena. Seguindo então a tradição que está se consolidando aqui no evento, o moderador sempre faz a primeira pergunta, mas eu já vou fazer uma bateria. Então eu faço a pergunta e a gente já abre para mais 2 ou 3 para tentar otimizar um pouco o tempo, né? Uma das questões que me parece apareceram já ontem à noite, né, é basicamente a distância entre a questão da tarifa zero, né, passe livre, e aderência popular, ou seja, como que você consegue apoio de mais gente, né, para essa bandeira. O André do Passe Livre BH levantou uma pergunta muito boa ontem, que enfim, voltei para casa pensando nela, né, justamente sobre os caminhoneiros, né, e o fato de que boa parte, digamos, das propostas aqui influenciam indivíduos como os caminhoneiros, mas a gente pode pensar para além disso, né? A própria uberização, Daniel me corrija se eu estiver falando besteira, mas me parece também criar uma certa subjetividade, né? Todo mundo é um empreendedor, num certo sentido. Assim como o caminhoneiro consegue comprar o seu próprio caminhão, o motorista de Uber consegue comprar o seu próprio, eventualmente juntar o dinheiro, né? Quem dirigir 15 horas e comprar seu próprio Uber, mas tem um elemento subjetivo muito forte em termos de atrelamento, seja ao caminhão, seja ao carro individual, né? Nesse sentido, eu queria perguntar para vocês, para as duas, né, como vocês veem o papel da repressão no acirramento desse distanciamento entre as propostas e a aderência popular. E aí não só no sentido mais direto de violência explícita, né? Me parece ter algo nesse sentido muito claro, ou seja, você reprime movimentos que estão tentando puxar essa bandeira, mas por outro lado também num sentido mais sutil em termos de seletividade, né? Então essa repressão, ela me parece ser direcionada para movimentos específicos, né? A gente tem movimentos de rua em que estão propondo derrubada de STF. No entanto, a gente não vê repressão, né? E isso não colabora também para aprofundar, digamos, criar uma leitura, um distanciamento dessa agenda, né? E aí sim uma criminalização dos movimentos sociais. Eu queria que vocês comentassem um pouco essas duas dimensões da repressão. Quem gostaria de fazer pergunta? Temos 3 perguntas, 4 perguntas. 4? Vamos fazer 4, né? Ali primeiro. Quem está com o microfone? Não tem nenhum aí desse lado? Aqui. Bom dia, Daniel Caribé, Salvador. Então, assim, eu acho que chegou um momento que não é possível mais fazer qualquer outro tipo de luta a não ser lutar contra a violência do Estado brasileiro.
Não dá mais para lutar pelo passe livre, como eu queria, me dedicar exclusivamente a isso, se eu não lutar contra a violência do Estado. Eu não posso fazer críticas ao governo de plantão, não interessa se é de esquerda ou de direita, se eu não lutar antes contra a violência do Estado brasileiro. Eu não posso lutar por mais educação ou por melhorias na educação se eu não lutar contra a violência do Estado brasileiro. Porque todas as lutas vão se deparar com essa violência do Estado brasileiro. Então, e assim, isso não é por conta da chegada de um governo protofascista ao governo federal, né? a um grupo protofascista ao governo federal. Porque na Bahia, por exemplo, que está há 14 anos comandado pelo governo de esquerda, o maior orgulho do governador Rui Costa, esse agora se coloca como possível candidato da esquerda brasileira, o maior orgulho dele é a implementação de uma política de reconhecimento facial. Então, todo dia na televisão ele aparece dizendo que prendeu não sei quantos indivíduos, claro, todos negros, que foram reconhecidos no metrô, no shopping, pela rua, etc, etc, etc. E aí você olha o que acontece hoje em Hong Kong, você vê os manifestantes, a gente concordando ou não com a pauta da luta deles, porque isso é muito polêmico hoje para a esquerda, mas você vê que eles têm que lutar primeiro contra essa tecnologia de reconhecimento facial, ou tem que se, enfim, é uma luta global e que chega no Brasil, entrando pela Bahia, porque a Bahia hoje é a rota da seda, é a porta de entrada do capital chinês no país, e aí é um governo de esquerda, enfim. Então, o que eu gostaria de perguntar para a Milena, se ela concorda ou não com esse pressuposto meu de que a luta contra a violência policial, contra a violência do Estado, é uma luta agora primeira de todos nós, como o MPL São Paulo e os outros coletivos do MPL, se ela se tinha vontade de falar, como esse coletivo faz essa articulação ou não faz com os outros movimentos sociais para lutar contra essa criminalização e contra essa força que está caindo sobre a gente agora. Olá, boa tarde. A minha pergunta é, com essa perspectiva e também abordando essa questão das tecnologias de reconhecimento facial, quais são os riscos mais evidentes que vão, inclusive, potencializar alguns dos efeitos que vocês pontuaram aqui? Hoje, por exemplo, em São Paulo, vocês conhecem esse caso e atuam em relação a eles. O metrô de São Paulo pretende contratar um serviço de monitoramento extensivo com um custo médio de 69 milhões. E essa contratação ancora-se no discurso de segurança pública, mas no viés de eu preciso proteger o usuário, eu preciso proteger o patrimônio público. E muitas vezes as pessoas, a população em geral, não entende que isso pode se voltar contra ela no futuro, vindo a se tornar um sistema de controle social muito abrangente. Muito quando você, a partir desse reconhecimento, você precisa fazer um cruzamento com um banco de dados. Muitas vezes esse cruzamento é feito por um algoritmo que produz padrões racistas, porque ele foi criado por uma pessoa que está inserida numa estrutura social racista. E eu queria algumas pontuações nesse sentido. Obrigada. Boa tarde. Minha pergunta é para a Camila. Eu não sei se esse tema distorce um pouco com o assunto, mas já que você é de São Paulo, se não me engano, em 2016, no governo do prefeito Capês, né? Teve uma época que a torcida Gaviões da Fiel, do Corinthians, começou a manifestar com tudo contra pedindo a CPI da merenda, porque o Capês fez uma campanha totalmente contra as torcidas. E se a gente for ver a mesma campanha que hoje é feita um pouco de reconhecimento facial, de proibição de indivíduos, proibição individual das pessoas em protesto, é parecida com a questão da elitização dos estádios brasileiros, né? Eu queria que você falasse sobre como foi para o Estado ver naquele ano a Gaviões da Fiel e as demais torcidas organizadas do Corinthians estarem na rua protestando diariamente, protestando nos estádios. Eu lembro até que teve uma vez que eles colocaram uma faixa cabulosa contra a Globo, e aí os policiais entraram nessa ala, que é a ala da Gaviões, que é o setor popular do Itaquerão, e começaram a descer o pau para tirar essa faixa, que era Globo manipuladora.
E eu queria saber como, se você estava presente e se a esquerda, nessa época, aderiu um pouco a essa causa. Bom dia a todos e todas de novo. Me chamo Paik, sou do Movimento Passe Livre do Distrito Federal. E aí eu vou colocar uma questão a partir de uma concepção e de uma leitura nossa sobre o momento, a situação, né? Bem rápido. O debate da tarifa zero, e aí não se trata de uma crítica ao seminário, eu acho que é importante a gente ampliar e compreender várias questões em vários países. O debate da tarifa zero não pode, na nossa leitura, cair num equívoco de crer que há uma possibilidade de conquista dessa bandeira por uma discussão técnica. É claro que a discussão técnica é relevante, nós temos um grande aprofundamento dentro do nosso coletivo, vários estudiosos e estudiosas sobre o assunto. Quando o MPL São Paulo, por exemplo, é chamado a falar sobre repressão, isso, em alguma medida, é porque a expressão pública do movimento chega pela repressão que ele sofre, mas não necessariamente porque o debate técnico não está por aí. É porque nós entendemos que a conquista dessa bandeira ela é possível por meio de força social e força política, né? É por aí que ela se conquista. Então, quando o MPL São Paulo ou os outros MPLs aparecem como coletivos reprimidos, é aí que está o debate da mobilidade. O debate da mobilidade talvez não esteja ainda no IPK, talvez ainda não esteja no tipo de modal a ser utilizado. Então, gostaria de fazer esse apontamento e aí nesse sentido uma pergunta, claro, um bate-bola talvez com a Milena do MPL São Paulo, sobre quais os tipos de tática e quais os tipos de formas de mobilização que possibilitam isso num contexto de avanço de repressão em São Paulo, assim, nesse contexto de avanço de repressão com as especificidades de São Paulo. Ou seja, como a tarifa zero tem conseguido avançar para além dessa repressão na organização popular. Natália. Bem, meu nome é Lúcio. Eu queria fazer uma pergunta mais genérica. Pode ser qualquer um de vocês a responder, talvez mais a Camila, mas é o seguinte. Vocês acham que é efetivamente possível, no estágio de desenvolvimento do capitalismo internacional, que nós voltemos e lutemos pelos avanços no Estado de Direito, tal como se imagina desejável, ou seja, pegando tudo que a Camila falou, quer dizer, você acha possível, através dessa luta no parlamento, etc. e tal, a gente chegar a uma definição de regramentos, né, juridicamente consistentes, democráticos, que garantam efetivamente os direitos de manifestação, etc, etc. Ou isso é um processo que, vamos dizer assim, tem uma dinâmica histórica e que inexoravelmente vamos ter que chegar a alguns processos de ruptura? Eu vou tentar responder pela ordem. E aí, acho que a primeira pergunta que eu entendi certo, é como que a repressão atinge as pessoas e como isso atinge a aderência à participação popular, né? Tá. São várias complicações, né, na prática, assim. Esse fato das nossas concentrações, todos os nossos atos, eles têm um nível policial muito alto, assim, em média em torno de 500 policiais para qualquer ato. A gente chama uma aula pública e se tem 10 viaturas da Força Tática, que é uma força, um patamar alto da Polícia Militar. E aí, como que atinge? Uma questão que a gente avalia é que as pessoas têm medo de ir nas nossas concentrações. E uma tática que elas têm feito é ficar próximo ao ato, e aí se o ato sair, você entra dentro do corpo do ato. Então, você começa a restringir, né? Porque quanto mais pessoas você tem no ato, mais você se anima, né? Mais você sente que
está indo, e isso é um dos fatores de como a repressão atinge. E aí também tem a questão de como que é um crime pular catraca, assim. Como o pular catraca é criminalizado em São Paulo e como as pessoas têm medo. Tem uma questão moral em pular catraca, assim. Você consegue conversar com as pessoas quando a gente faz aula pública, quando vamos nas escolas, consegue conversar sobre como o transporte é precarizado, como isso. Mas quando se entra na questão de pular catraca, a gente volta, assim, né? Porque tem uma questão moral e também tem a questão muito do medo de pular catraca, porque tem toda essa militarização do transporte. Então, se tem uma criminalização muito forte da pobreza em São Paulo, que quando você se protege a catraca dessa forma, que você inibe as pessoas de pedir... Em São Paulo tem uma questão que é, nos ônibus está tendo câmeras agora, tanto nos cobradores quanto no motorista, que não é por segurança, não é por segurança pública, é para controle se eles estão dando carona ou não. Então, se tem uma criminalização do trabalhador que consegue, que dá uma carona, e do cidadão que não tem um dinheiro, ou que não tem dinheiro para ir e vir. Aí, sobre a luta contra a violência do Estado e como o movimento está articulando com isso, eu acho que é isso, e eu acho que você lutar contra a violência do Estado não inibe lutar contra a tarifa, né? Então, a gente entende que a gente faz essas duas lutas conjuntamente, assim, entendendo a tarifa também enquanto uma violência do Estado. E, de fato, é uma violência dos nossos corpos, que a tarifa e toda essa manipulação do transporte, ele diz para onde a gente vai, com quem a gente articula, o que nós conhecemos. Enfim, é uma limitação enquanto pessoa. E aí, dizendo enquanto articulação do movimento mesmo, a gente articula, tem a frente pelo desencarceramento em massa em São Paulo, tem a Pastoral, que é um dos principais articuladores com a gente, e entramos e participamos pontualmente das ações e dos debates, porque a gente entende que é um movimento totalmente reprimido. Hoje é um movimento que tem sua maioria mulheres e mulheres negras. Então, pra gente não há como se está militando, se está nesse movimento sem falar da violência, né? Da violência do dia a dia. Tanto quando a gente faz um debate de racismo dentro do transporte público, ou faz um debate como a tarifa zero pode ajudar mulheres a sair de relacionamentos abusivos e de agressões, a gente está falando de violência, né? E dessa violência do Estado. E quando essa questão do reconhecimento facial, que é uma articulação importante nossa, que, enfim, estamos nessa batalha de tentar barrar, é contra a violência, porque nós sabemos que o reconhecimento facial é para criminalizar e para aumentar mais esse encarceramento em massa, né? Além de ser uma ação, uma política pública racista, né? Política pública, porque ele diz que é da segurança pública e tem todo esse debate. E como o movimento tem articulado dentro dessa repressão, é quando a gente acredita que, de fato, é a rua que a gente tem que estar, que são nos bairros. A gente tem muito uma política de fazer formações dentro das escolas, que é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer. Tem articulações dos bairros, né? Eu acho que é entender que o nosso lugar é estar na rua e é estar articulando com as pessoas, né? Que essa é a função do movimento social. E em meio a isso não inibir, é como a gente fez no início do ano. É o Dória falando que a gente tem que se reunir com a polícia militar para se fazer o ato, que a gente tem que ter aviso prévio, e aí a gente está na rua e fala assim, não é isso. Então, é um pouco disso, a gente está lutando contra a violência, com a violência, né? E entender que a gente tem que estar na rua mesmo. Obrigada. Tá. Bom, sobre, Leonardo, essa sua pergunta da aderência popular, a gente lá no artigo, a gente ainda está trabalhando nesse campo há 6 anos, entendendo esse contexto de manifestações sociais no Brasil. Porém, ano passado a gente entendeu que era importante a gente olhar numa outra perspectiva.
Então a gente resolveu contratar uma agência para fazer uma pesquisa de opinião, para a gente entender, a Milena participou, né, do lançamento, para a gente entender qual é a percepção pública que conforma o direito de protesto, quais são os aspectos negativos, positivos. E aí vocês falando, e ontem também, eu retomei alguns dados. A gente teve um número que era, né, 79% da população é a favor do direito à manifestação como instrumento de transformação social. Dessas 79%, só 19% da população ouvida tinha já ido para as ruas nos últimos 5 anos. E aí a gente tem essa diferença de número, e quando a gente ia perguntar, mas por quê? A maior parte das respostas era, porque eu tenho medo. Mas você tem medo do quê? É dos manifestantes? É da polícia? E muitas vezes, claro, sempre aparecia a polícia, principalmente quando era classe C, D e E, mas desses perfis refratários da classe média, sempre vem aquela imagem estereotipada de manifestante violento, que a gente sabe que não existe, né? Que é uma imagem bastante feita e produzida pela mídia. E aí, quando vocês trouxeram também a questão dos caminhoneiros, a gente pergunta, né, mas dessas manifestações aqui que acontecem no Brasil, quais manifestações vocês são, né, mais favoráveis? O dos caminhoneiros foi uma das mais apoiadas, a dos secundaristas também, né, porque também envolve toda essa questão de adolescentes, né, e traz toda essa comunicação que a juventude, né, também sensibiliza na sociedade de forma mais geral. Porém, a gente tem feito muito essa reflexão que a gente precisa trabalhar com a sociedade de uma forma mais generalizada. Talvez não com todos os perfis refratários, né? Porque eu acho que a gente precisa fazer sempre essa distinção. Existe uma seletividade da atuação policial, do sistema de justiça. A gente não pode falar que a polícia não é preparada para lidar com manifestações, né? A gente jamais pode falar isso, porque quando a gente olha a Avenida Paulista, ou sei lá, aqui no Rio, Avenida Copacabana, num domingo, a polícia é preparadíssima para, né, estar numa manifestação. Então, a gente tem feito essa reflexão lá no artigo, a gente precisa dialogar com a sociedade, mas talvez a gente precisa dialogar com a sociedade, perfis ali mais refratários, mas que geralmente são os alvos prioritários dessas ações policiais e que muitas vezes precisam também se colocar mais no centro do debate sobre direito à manifestação. E aqui, gente, tem essa pesquisa, tá no nosso site com todos os dados na íntegra, quem quiser acessar, tá lá. Sobre a questão do reconhecimento facial, né? E aí a pergunta que a Kelly trouxe. Pra gente, lá no Artigo 0, a gente tem feito um debate que é o seguinte: a gente precisa entender, né, e precisa estar mais transparente como essa política vai ser feita, como essa política vai ser implementada. Na época da diretriz Olhos de Águia, né, nessa política lá de São Paulo dos policiais ficarem filmando todos os manifestantes, a gente entrou com uma ação judicial, um mandado de segurança, lá no Judiciário Paulistano, pedindo quais são as regras do jogo. A gente não queria acesso às imagens, a gente só queria saber quem tem acesso, para que serve, para quem, né, eles enviam, como isso é utilizado, quais são as regras desse banco de dados. E a gente teve essa decisão liminar indeferida. Depois dessa diretriz, ela até foi disponibilizada pelo pessoal da Ponte numa matéria investigativa. E hoje em dia, o que a gente tem pensado sobre o sistema de reconhecimento facial é por essa linha, né? Talvez, claro, tem muitas perguntas que precisam ser feitas: qual é a efetividade dessa política, quais são os benefícios, quais foram os estudos feitos, mas talvez, primeira pergunta que a gente precisa enfrentar é: o reconhecimento facial é uma política que é transparente? É participativa? Quais são as regras desse jogo, né? Quais são os algoritmos que vão basear esse tipo de captura de imagem, né? Quem que vai pensar neles? É a polícia? A gente sabe qual é, né, a lógica de racismo e violência institucional. Então, me parece que a gente precisa pensar um pouco por aí. E tem, né, acho que só para encerrar, o caso dos 23 aqui do Rio de Janeiro, que nos ensina muito sobre políticas de vigilância do Estado. Os 23 aqui do Rio, quando eles foram presos lá na primeira vez, o que levou à prisão dos 23 foram um tripé de provas. O primeiro foi que a polícia aqui do Rio pegava várias notícias do Globo, do Extra, colocava tudo numa pastinha e ficava circulando o nome das lideranças, né? Elisa Quadri, Igor Mendes, por aí vai. Depois, o segundo tripé desse pé, né, o segundo pé desse tripé,
foi as chamadas rondas virtuais. A polícia, alguém lá na delegacia, ficava na frente de um computador e ficava visitando todas as redes sociais abertas, Twitter, Facebook, e aí fazia as ligações daqueles nomes que apareciam nas matérias com as redes sociais e via quem deu like em alguma coisa, quem era amigo virtual, e começou ali a desenhar um quadro de associação criminosa com pessoas que sequer se conheciam. E aí a prova ali cabal foi uma interceptação telefônica que praticamente acho que mais de 70 movimentos do Rio de Janeiro foram interceptados e tiveram as suas comunicações aí interceptadas. Então é um problema. A questão de vigilância no Brasil, para mim, hoje em dia é um dos maiores problemas em termos de restrição dos movimentos sociais. E aí, sobre a questão dos estádios, eu acompanho pouco, mas o que a gente tem, por exemplo, é uma série de legislações, Estatuto do Torcedor, que proíbe manifestações políticas. Eu não sei se vocês lembram, na época das Olimpíadas e da Copa, tinha uma lei específica que proibia, quer dizer, que só permitia manifestações festivas e amigáveis nos estádios, assim, parece brincadeira, né? Manifestações festivas e amigáveis. E lá em São Paulo eu lembro que o Estatuto do Torcedor também trazia, né, algumas implicâncias jurídicas, né, de censura mesmo, né, de proibição de manifestação, mas eu não acompanhei tanto esse cenário. E por fim, sobre a pergunta do Lúcio, eu acho que algumas reflexões precisam ser feitas nesse sentido, e eu concordo que a gente está no momento de fazê-las, né? Me parece que quando a gente olha alguns países aí do mundo que estão em alguns capítulos mais avançados, né, nessa história aí dos autoritarismos, me parece que a gente precisa olhar um pouco para esses outros países e pensar nesses movimentos. O que a gente tem visto, por exemplo, Egito e alguns outros países, é uma militância, é um quadro de movimentos sociais cada vez mais perseguido, cada vez mais criminalizado, militantes que estão aí detidos por anos e anos, e me parece que talvez aqui no Brasil uma das lutas que a gente precisa retomar é a defesa da nossa própria Constituição Federal. Eu nunca pensei que eu teria que fazer uma fala contra a apreensão de livros numa Bienal. Eu já trabalho com liberdade de expressão há 8 anos. Eu nunca pensei que a gente estaria nesse nível da defesa tão básica da nossa Constituição. Então, me parece que talvez a gente tenha uma missão aí histórica também, que talvez o que a gente pode deixar para as próximas gerações é uma mensagem de que a gente resistiu e que a gente defendeu o nosso mínimo. Mas é isso. Muito obrigada.